Graça e paz, irmãos. Dando sequência à nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte, nessa noite eu queria compartilhar um tema sobre o jejum e a espiritualidade do discípulo. Todos nós somos discípulos de Jesus e todos nós temos que ser obedientes à palavra de Jesus. Estamos vendo nesses meses já a respeito do Sermão do Monte, que é um tremendo ensino de Jesus a respeito, considerando que é uma constituição do reino de Deus. E Jesus mesmo incentivou a gente a conhecê-lo, praticá-lo e ensiná-lo. Então, por isso que nós temos que sempre ler, reler o Sermão do Monte. Ali está a constituição do reino de Deus. E como cidadãos do reino de Deus, nós precisamos conhecer, nós precisamos praticar, nós precisamos ensinar dessa constituição. Nós já aprendemos aqui a respeito das características de um verdadeiro discípulo de Jesus e um verdadeiro convertido. Nós falamos aqui sobre as várias as bem-aventuranças que nos ensinam sobre isso. Pode passar, por favor, deu algum problema aqui. Nós vemos também como o crente deve influenciar, como o cristão deve influenciar o mundo, sendo sal e sendo luz do mundo. Nós vemos também os 5 exemplos de comportamento que demonstram uma mudança de dentro para fora, uma mudança interior do discípulo. Então nós vemos aqui essas características, esses 5 exemplos de comportamento que demonstram essa mudança de dentro para fora: homicídio, adultério, falar a verdade, vingança e doação. E é importante a gente lembrar o seguinte: o padrão de Jesus nunca é de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. A mudança é de dentro para fora. Obrigado. A mudança é de dentro para fora. Assim Jesus nos ensina que não adianta nós apenas mudarmos exteriormente, mudar a carcaça, mas conservar a podridão do nosso coração. Tanto é que isso Jesus chamou de religiosidade e farisaísmo. Os fariseus eram assim, eram pintados como um sepulcro, como um túmulo, muito bem pintado, muito bem arrumado, mas por dentro carregava morte. Jesus veio trazer um ensino para a nossa vida, que é vida, e é uma mudança de dentro para fora. Então, essas características devem ser cultivadas de dentro para fora, deve ser fruto de uma transformação, não só pelo conhecimento, mas por uma obra do Espírito Santo. Por isso nós precisamos pedir que Ele nos faça isso em nossa vida. Fruto de um novo nascimento. Se você nasceu de novo, se você nasceu do Espírito, o Espírito Santo de Deus quer transformar você de dentro para fora. E quando nós praticamos, nós estamos fazendo isso para agradar a Deus, não aos homens. Por isso que ele sempre enfatiza no Sermão do Monte, não que nós demonstremos isso aos homens, mas que seja uma atitude interior e que agrade somente ao Senhor. Então ele diz, quando você dá, você não faça isso para mostrar, olha, eu estou dando, estou contribuindo, eu sou bom. Quando você orar, você não vai às praças e diz, olha, eu sou uma pessoa de oração, um homem de oração.
Ou quando você jejuar, você demonstra em seu semblante, em sua vida, uma característica de alguém que está jejuando, está lá morrendo, que está um semblante caído. Jesus diz não. É uma atitude interior e faça isso para Deus. Agrade a Deus com isso. Não faça isso para mostrar aos homens. Jesus sempre está enfatizando isso. No reino de Deus, nós queremos agradar o Rei. Nós queremos agradar Jesus. Não queremos agradar os homens. Consequentemente, nossa transformação vai atingir a humanidade. Vai atingir o nosso próximo. Jesus prometeu recompensas. Ele falou quando nós dermos, quando nós ofertarmos, quando nós dizimarmos, quando nós orarmos, quando nós jejuarmos, há uma recompensa. Está aí esses versículos, você que está lendo, meditando no Sermão do Monte, vai poder ver que existem recompensas. Quando nós obedecemos a palavra, ela traz consigo um resultado. Toda semente jogada no chão traz consigo um resultado. O fruto da sua obediência à palavra de Deus gera fruto, gera recompensa. Então, Jesus não nos sugere, não nos recomenda que nós simplesmente, quando der, pratique, quando der, dê, quando der, ore, quando der, jejue. Quando vocês tiverem um tempinho, orem. Quando vocês estiverem bem, jejuem. Não, Jesus diz, vocês devem praticar. Vocês devem praticar. Não se der, mas quando você jejuar, quando você orar, quando você contribuir, faça isso. E essas práticas são necessárias, são indispensáveis para nosso crescimento espiritual. Todo cristão que quer crescer espiritualmente precisa aplicar isso na sua vida. Nós precisamos sair daquele estado medíocre e avançarmos no estado daquilo que Deus projetou para a nossa vida. Esse é o projeto de Deus, nos fazer parecidos com Cristo. Não há um meio termo, não há um projeto secundário, não há um projeto plano B. Tá bom, não pode ser igual a Jesus, seja igual a Manuel, pronto. Não, nós todos fomos criados para sermos como Cristo. Então nós temos que praticar esse exercício espiritual que vai nos levar a um crescimento, a uma solidez espiritual. Dar, é a primeira marca do crente. É a primeira marca do crente. Dar o seu tempo, dar os seus recursos. É a marca de um verdadeiro cristão, espiritualmente falando. Ninguém pode dizer que é espiritualmente crescido sem dar algo a alguém. Ajudar alguém. Ajudar uma das crianças que nós temos na CDD, no albergue ou no Criança de Valor. Dar parte daquilo que nós recebemos e temos recebido do Senhor. O cristianismo, queridos, não é uma invenção humana. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio trazer o reino de Deus. E nós temos que ser obedientes ao rei. E Jesus mandou dar. Então, quando nós não damos, estamos resistindo ao ensino de Jesus, estamos perdendo, em vez de pensarmos, estamos acumulando, estamos poupando. Jesus disse que nós precisamos ter tesouros no reino de Deus, não aqui,
Então nós precisamos ser pessoas cristãs genuínas e darmos. Então, se nós damos, não precisamos fazer propaganda. Jesus fala, tua mão direita dá, tua esquerda não precisa saber. Dê. Quando Jesus também ensina a orar, ore. E oração é um relacionamento com Deus, já vimos sobre isso aqui. É um relacionamento profundo com Deus. Vai lá e fecha a porta do seu quarto, entre em intimidade profunda com Deus. Entre num relacionamento íntimo com o Pai, converse com Ele, fale com Ele, abra o seu coração. Ele vai te ouvir, Ele vai falar. Isso demonstra dependência de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos vivendo ainda na síndrome do Adão. E a síndrome do Adão, lá no Éden, é independência, isso que a serpente jogou. Olha, você quer ser como Deus? O caminho não é Jesus, não. O caminho não é entrega a Ele, não. O caminho é você comer dessa árvore. É desobedecer à ordem de Deus, porque quando você comer, você vai ser como Ele. E o caminho da independência é o caminho da morte, da degeneração. E o homem que foi projetado para viver eternamente, agora convive com as enfermidades, com as doenças e com a degeneração. Então, nós precisamos orar. Orar significa a dependência de Deus. Quanto mais ora, mais dependência. Quanto mais você ora, mais dependente você é de Deus. E, queridos, nós precisamos entrar numa intimidade profunda com Deus. Precisamos ansiar pela presença de Deus. Precisamos ter um coração quebrantado na presença do Senhor. Precisamos voltar nossos olhos para o Senhor. Este mundo é um grande ladrão. Ele rouba nosso tempo. Ele rouba nossa energia. Ele rouba nosso foco. Saímos domingo, saímos da cela focados. Não, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso ter uma vida de oração. E ao virarmos a esquina, já começamos na nossa agenda louca da semana e perdemos aquela paixão de falar com o Pai, daquela paixão de viver com o Pai. E o jejum? Abra sua Bíblia em Mateus 6, versos 16 a 18. E Jesus nos ensina sobre o jejum. Quando vocês jejuarem, não se der tempo, jejue. Não, olha, em algum momento da sua vida, quando estiver lá, tempo para isso, jejue. Não, quando vocês jejuarem. Uma prática que Jesus quer dizer, quer reafirmar a necessidade do jejum. Não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, para que os outros não saibam que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em secreto, lhe dará a recompensa. Todos concordam aqui da necessidade de orar, mas apenas alguns oram. Todos aqui, alguns aqui ofertam, infelizmente, nem todos. Mas pouquíssimos ainda possuem a disciplina do jejum. Lembre-se, há recompensas nesses 3 exercícios espirituais do discípulo de Jesus. Nós precisamos lembrar que Jesus, Deus encarnado, Ele que podia todas as coisas, Ele que era 100% Deus e também 100% homem,
ele teve que jejuar. Ele jejuou. Quanto mais eu e você, queridos, nós precisamos jejuar. Parece que nós apoiamos em Jesus e diz, não, Jesus já jejuou tudo o que eu precisava. Mas não é assim. Então, para que a gente possa crescer e romper as cadeias espirituais, nós precisamos jejuar. Jejum é um ato voluntário de abstinência total ou parcial de algum tipo de alimento durante um período de tempo. Jejum é isso. Você parar de comer ou de fazer algumas coisas que te roubam aquela contrição. Não é dieta para você ficar mais magrinho. Não é uma greve de fome. Alguns crentes fazem greve de fome. Deus, enquanto o Senhor não me der, eu não vou comer. Alguns crentes fazem isso. Greve de fome para Deus. Não é um meio de barganhar com Deus. Eu jejuo e Deus vai me dar. Teve muitas pessoas que oraram por certas situações, jejuaram e não receberam. Davi, o homem segundo o coração de Deus, jejuou e não foi atendido em sua oração. Porque não era vontade de Deus. Nós não vamos barganhar com Deus e Deus vai ter que entrar então e fazer o que nós queremos. E também não é uma forma de penitência. Uma penitência espiritual, né? A gente pode jejuar também de televisão, a gente pode jejuar de internet, de computador, a gente pode jejuar de divertimento, enfim, há muitas coisas. Mas o propósito é buscar a presença de Deus. Não adianta jejuar se você não separa o tempo daquele período de jejum para a oração. Não adianta jejuar e na hora da refeição você fazer outra coisa. Não adianta jejuar e na hora do jejum da TV você vai fazer uma outra coisa. Não adianta. O propósito é buscar a Deus. O propósito é aumentar a sua consagração espiritual. É uma consagração. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, Paulo diz, olha, casais, vocês vão se abster de relacionamento sexual para orar e que seja curto o período, que seja um tempo. Então, quando vocês separarem um tempo para oração e combinarem a questão sexual, do ato sexual, vocês não terem mais, façam isso, mas façam por um período de tempo. O jejum é sempre associado à oração. A gente lê muitos textos na Bíblia que falam sobre isso, de se abster de certo tipo de coisa, certo tipo de alimentos. Há muitos textos, vocês vão encontrar na página da comunidade alguns textos, eu não vou citar aqui. Mas ao jejuar, a pessoa se abstém dessa prática rotineira, para investir tempo e gastar tempo em oração, em consagração, em dedicação, e se colocar diante de Deus e falar, Deus, eu quero mais de Ti, eu quero me alimentar de Ti, eu quero comer mais de Ti, eu quero me saciar em Ti. E nós entramos em oração, em consagração, isso tem benefícios. Todo jejum tem que ter em vista um motivo e um propósito. Alguns exemplos de motivos e propósitos estão na Bíblia. Por exemplo, lá em Neemias 17, leia aqui. Vou acompanhar aqui. Em Mateus 17, por exemplo, Jesus fala assim, que há uma casta de demônios que só sai com oração e jejum. Então, para ganhar autoridade espiritual, para ter uma oração por causa de uma grande necessidade, é o caso lá de 2 de Crônicas,
para ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão importante. Lá em Atos 13 fala sobre isso, quando a igreja separou Paulo e Barnabé para uma tarefa missionária. Foi o Espírito Santo que falou a eles, depois de um período de jejum. Deus fala, seu ouvido começa a ficar mais aguçado. O jejum te leva a aumentar a audição espiritual. É como um cego que tem a sua audição maior e melhor que a nossa. Alguém tem um problema de visão. O organismo leva ele a ter outro tipo de recurso para fazer ou realizar tarefas. E o jejum é mais ou menos assim. Ele traz uma característica de que nos leva a ouvir mais Deus, a criar uma sensibilidade para ouvir mais a Deus. E nós podemos tomar decisões segundo a vontade de Deus. Por ocasião de alguma coisa mais solene, por exemplo, Atos 14, eles queriam indicar presbíteros e consagrar presbíteros na igreja. Eles oraram, jejuaram, e o Espírito Santo levou eles a consagrar então esses novos pastores, esses novos líderes. Como é que eu faço o jejum? Como é que eu vou fazer o meu jejum? O jejum pode ser feito de forma parcial ou total. No jejum total, a gente abstém de comer e de beber, e às vezes até de tomar água, se for um período bem curto. E durante esse tempo, esse período, a gente ora, se consagra. E no parcial, a gente se abstém de comer alguns tipos e beber de alguns tipos de alimento e de bebida. Então a gente lá, por exemplo, vou me alimentar do jejum de Daniel, comer grãos, comer verdura, legumes. Não vou comer carne durante o período. Ou eu vou comer só pão e água. Enfim, por um período determinado de tempo. Quanto ao período de tempo, a Bíblia fala de várias maneiras, né? De várias formas. 1 dia, 3 dias, 7 dias, 3 semanas, 40 dias. Há vários textos na Bíblia que você vai encontrar lá na página da comunidade, e lá tem especificando esses tempos. É algo que você coloca no seu coração. E Deus te leva a jejuar durante aquele período. É um exercício. É um exercício que vai desintoxicando não só o nosso organismo, mas também vai desintoxicando a nossa mente, o nosso coração. Os fariseus, por exemplo, jejuavam 2 vezes por semana. Então pode ser um período de tempo, mas pode ser algo também que vai fazer com que vocês tenham um jejum fixo. Eu vou decidir fazer isso na minha vida por 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana. Vou jejuar. É algo que você pode fazer. Os fariseus tinham isso, eles tinham 2 vezes por semana, toda segunda e quinta. E os cristãos também adotaram de jejuar toda segunda e quarta naquela época. Os cristãos primitivos. Está em Lucas 18, 11 e 12. Você vai ver lá na página da comunidade também sobre isso. Então, o jejum pode ser pessoal ou coletivo. Você pode jejuar de forma coletiva ou de forma pessoal. Nós temos na nossa comunidade 4 jejuns coletivos, fixos. Cada virada de estação, nós temos uma semana de jejum. Uma semana de jejum. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta nós temos a reunião de oração juntos para quebrar esse jejum. Nós precisamos entrar na coletividade, precisamos jejuar como um corpo. Como um corpo, eu preciso jejuar junto com os irmãos. Mas a célula também pode, o líder também pode, os membros também podem
evocar para uma situação, um jejum coletivo na sua célula. Isso é muito importante, líder de célula. A sua célula ter um momento de jejum, de oração, onde vocês vão derramar diante do Senhor. Quais são os benefícios do jejum? Quais são esses benefícios do jejum? Bom, toda pessoa que realiza jejum recebe seus benefícios. Um deles, por exemplo, é a autoridade espiritual e poder espiritual. O jejum leva a pessoa a ter menos dela e mais de Deus. Isso dá a ela poder, uma autoridade maior para orar, para impor as mãos, para repreender o diabo. Há muitas lutas que os cristãos passam e não entendem porque elas continuam lá na vida. Falta jejum, falta um período de jejum onde você vai ganhar uma autoridade espiritual para mandar embora essa casta da sua vida, da sua família. O jejum tem esse benefício. Gera domínio próprio também. É uma das facetas do fruto do Espírito. Jejuando você se domina, se autodomina. A Bíblia diz que uma pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Provérbios fala sobre isso. E naquela época, uma das coisas mais fundamentais de uma cidade eram as suas muralhas, porque elas afastavam os seus inimigos. Alguém que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, está à mercê de todo tipo de investida, de todo tipo de ataque, de todas as formas, de todas as maneiras. Domínio próprio. No jejum, nós subjugamos nosso corpo e a nossa vontade e nos submetemos a Deus, dominamos. Isto serve muito para pecados que estão na nossa vida, estão lá há tempos, e quando nós aprendemos a ter domínio próprio, nós podemos também dominar o pecado. É um fruto do Espírito Santo, que vai nos ajudar a vencer pecados. Terceiro, todos nós precisamos jejuar, porque ele nos leva a crescer espiritualmente e termos uma vida vitoriosa. O perigo do jejum, como nas ofertas, como na oração, é usarmos o jejum só para aparecer. Para dizer, eu jejuo, eu oro, eu oferto. E impressionar as pessoas. Os fariseus agiam assim e Jesus recriminou eles. Então, esse tipo de jejum não é aceito por Deus. A gente tem que tomar cuidado. Jesus orienta bem fortemente sobre isso. Nós precisamos fugir disso. E se queremos ter uma vida espiritualmente madura e uma vida vitoriosa, nós precisamos jejuar mais. Precisamos aprender a jejuar mais. Quando nós jejuamos, nós precisamos ter uma consciência de que estamos num momento de quebrantamento na nossa vida. Nos posicionarmos em oração. Se você pode orar de joelhos nesse período, ore. Não é uma regra, mas é um símbolo de entrega total, de renúncia total. De subjugar-se completamente diante do Senhor, de dependência. E nós precisamos aprender a orar e jejuar mais. Nos quebrantarmos. Então, jejum, nós precisamos lavar o rosto, pentear o cabelo, a mulherada maquiar, vestir uma roupa bacana, manter um semblante alegre, para que ninguém perceba que a gente está jejuando. Qual é essa cara, irmão, de guarda-chuva, né? Cabo de guarda-chuva?
Tem crentes com cara de cabo de guarda-chuva, que estão em jejum, irmão. Então a gente precisa afastar esse tipo de conceito da nossa vida. Precisamos alegrar, regozijar, celebrar o Senhor nesse período. Jesus jejuou. Os pais da igreja jejuaram. E qualquer pessoa que queira crescer em maturidade e em poder precisa jejuar. Então a gente precisa jejuar muito. Precisamos jejuar mais pelas nossas células. Precisamos jejuar mais pela nossa família. Precisamos jejuar mais pela nossa igreja. Precisamos jejuar pelos ministérios. Não no sentido de nós mudarmos o que Deus tem, ou mudarmos a mão de Deus para isso ou para aquilo, mas para nós ganharmos sensibilidade do Espírito, para ganharmos autoridade, para ganharmos maturidade e exercermos de forma melhor os dons que o Senhor tem dado a nós, nesses ministérios, nessas vidas. Jejum possui um grande benefício espiritual e não podemos abrir mão dele, querido. Então, Jesus espera que os seus discípulos jejuem. Jesus aguarda isso dos seus discípulos. Quando vocês jejuarem, faça um propósito para esse próximo ano. Começar já agora, no final de dezembro. Separar um tempo para jejuar. Nós vamos ter, por exemplo, um jejum coletivo agora no início de janeiro. Na mudança de estação. Vamos orar, vamos jejuar. Mas comece mais do que simplesmente nesses 4 momentos em que nós coletivamente fazemos o jejum. Estabeleça um dia de jejum para a sua célula. Estabeleça um dia de jejum para a sua vida pessoal. Nós queremos vencer pecados na nossa vida, se nós queremos ter autoridade espiritual, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, se nós queremos ter poder e maturidade espiritual, precisamos jejuar. O Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja, historicamente, lá no Pentecostes, quando a igreja estava em jejum e oração. Eles entendiam e compreendiam a importância e o valor desses princípios do crescimento espiritual de cada crente. Jesus falou muito claro no Sermão do Monte. Nós precisamos voltar às Escrituras. Precisamos resgatar esses princípios do dar, do orar e do jejuar. Precisamos fazer isso o mais rápido possível. A falta dele caleja a nossa sensibilidade. A falta desses princípios amortece a nossa paixão. A falta desses princípios nos leva à perda e uma vida de derrota. Jesus não quer isso para a gente. Amém, queridos? Faça esse propósito. Abaixe a sua cabeça agora. E faça um propósito com Deus. Ore ao Senhor. Diz Jesus: Senhor, eu quero jejuar. Eu quero orar. Eu quero ter isso para a minha vida. Eu quero ter uma paixão maior por Ti. Eu quero vencer pecados na minha vida. O Senhor já conquistou tudo na cruz do Calvário. Me deu autoridade, me deu poder, mas estou cheio de mim, estou tão fastiado de mim mesmo. Não há espaço para o Teu governo na minha vida. Por isso, Senhor, me ajuda a jejuar, a ter uma experiência de poder contigo, de autoridade contigo, através do jejum e da oração. Ore ao Senhor, peça isso.
Faça um propósito, se você quiser nesta noite fazer um propósito. Quero jejuar todas as segundas ou todas as quartas, enfim. Faça um propósito. Faça um propósito. Jesus espera que os seus discípulos jejuem e orem. Uma vez os discípulos de João Batista perguntaram a Jesus: os seus discípulos não jejuam? E a resposta de Jesus foi: por acaso alguém pode jejuar enquanto o noivo está presente? Jesus estava fisicamente presente. E de fato, nesse processo, foi Jesus que jejuou. Mas depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos de Jesus fizeram uma decisão. Fazer do jejum um grande aliado para o crescimento espiritual das suas vidas e da vida da igreja. Vamos orar. Talvez você precise vencer coisas na sua vida. Talvez você é uma cidade sem muros. O inimigo está ao seu redor, como a Bíblia diz, mas você está sem segurança, porque você é fraco no domínio próprio. Você cai logo, você cai rápido, você cai constantemente. Você não tem domínio. Faça um propósito de jejuar e de buscar o domínio próprio para vencer. Há coisas na sua família que estão emperradas há tempo. Faça um jejum, busque isso. Busque um quebrantamento para ouvir a voz de Deus nas suas decisões. Pai, nós estamos aqui como igreja, como corpo. E queremos aprender de Ti todas as coisas. E nesta noite ouvimos um pouco mais sobre jejum. Talvez uma prática esquecida da gente. Senhor, nos perdoe, porque essa prática é fundamental para o nosso crescimento. Por isso, Senhor, nos leve a ter uma convicção do Teu Espírito Santo da necessidade do jejum, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a ter uma convicção firme e forte da necessidade do jejum. E, Pai, que sejamos praticantes desta palavra. E comecemos, ó Deus, a colocar em prática tudo isso. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique em pé, dê um abraço no seu irmão e algumas pessoas que estão ao seu lado. Deus abençoe, seja uma semana de muita vitória e de muitas bênçãos. Deus abençoe.